Você já ouviu aquela frase, uma vez salvo, salvo para sempre? Parece confortável, reconfortante até. Mas, e se ela não for totalmente verdadeira? Imagine passar anos acreditando que sua salvação está garantida, apenas para descobrir, tarde demais, que você estava se enganando. E se eu te dissesse que há cristãos vivendo com essa falsa segurança agora mesmo, indo à igreja, orando, louvando, mas completamente perdidos? Isso pode parecer pesado, mas é justamente por isso que você precisa ouvir até o final. Porque essa dúvida, essa tensão entre estar salvo ou apenas parecer salvo, pode determinar o destino eterno de alguém. E hoje, vamos mergulhar na Bíblia para entender. É possível perder a salvação? E mais, como saber se a sua salvação é verdadeira ou apenas uma ilusão bem montada? Esse debate não é novo. De um lado, há quem cite João 10:28, onde Jesus diz que dá vida eterna às suas ovelhas e que ninguém as arrebatará de sua mão. Para muitos, esse versículo basta. Se fomos salvos por Cristo, nada pode nos separar dele. Mas, e Hebreus 6:4-6, que fala dos que provaram do dom celestial, participaram do Espírito Santo e mesmo assim caíram? O texto é claro. É impossível renová-los para arrependimento. E quanto a Mateus 7:21-23, onde Jesus declara a pessoas que fizeram milagres em seu nome, nunca vos conheci, afastem-se de mim. Esses textos não são apenas alertas simbólicos, eles estão aí por uma razão. A Bíblia não se contradiz. Então, por que há versículos que sugerem segurança eterna e outros que falam de queda, rejeição e perda? A resposta pode não ser o que você espera. E ela começa com um olhar mais profundo sobre o que significa realmente nascer de novo. Muitas pessoas confundem emoção religiosa com conversão verdadeira. Frequentar cultos, se emocionar com louvores ou repetir uma oração não são garantias de salvação. O novo nascimento não é um evento superficial, é uma transformação radical. Quando Jesus fala que ninguém pode arrebatar suas ovelhas, ele está falando de quem realmente nasceu de novo, de quem pertence a ele de verdade. E isso é algo que se prova com frutos. Por outro lado, os textos de Hebreus e Mateus não se referem a pessoas verdadeiramente convertidas, mas a aquelas que participaram do ambiente cristão, provaram da presença, talvez até dos milagres, mas nunca foram regeneradas. A grande verdade é que existem muitos cristãos nominais, pessoas que acham que estão salvas, mas vivem longe da obediência, da santidade, da renúncia. A graça é gratuita, mas a caminhada é estreita. E a fé que não gera transformação não é fé salvadora. O perigo está em confundir segurança com acomodação. A doutrina da perseverança dos santos, e não da simples segurança eterna, ensina que os verdadeiros salvos perseveram até o fim. Não por força própria, mas porque o Espírito Santo opera continuamente em suas vidas. Isso significa que se alguém se desvia totalmente e permanece assim, sem arrependimento, sem frutos, talvez nunca tenha sido salvo de verdade. Como diz 1 João 2,19, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. A salvação não se perde como quem perde um objeto, ela se revela falsa com o tempo, como uma casa construída na areia que desmorona na tempestade. E é por isso que essa reflexão é tão urgente. A eternidade está em jogo, e viver de aparência religiosa é arriscar tudo por uma ilusão. Então, a grande pergunta que fica não é apenas se alguém pode perder a salvação, mas se essa salvação foi verdadeira desde o início. E isso só pode ser respondido com sinceridade diante de Deus. Sua vida tem frutos que demonstram arrependimento, amor, obediência? Ou você está vivendo de lembranças de uma decisão do passado, mas sem transformação presente? A graça de Deus é poderosa para salvar, mas também para sustentar.
O mesmo Espírito que te convence do pecado é o que te guia todos os dias. E se hoje você sente que está longe, seco, indiferente, talvez seja a hora de parar tudo e pedir: Senhor, me mostra se sou realmente teu. Porque o pior engano é achar que está salvo e não estar. E o melhor de tudo, se há arrependimento no coração agora, é sinal de que ainda há tempo de voltar. Aproveite esse momento. Ele pode ser o começo de uma nova vida com Deus. Se esse conteúdo falou com você de alguma forma, se te fez refletir sobre a sua caminhada com Deus, sobre o que é de fato uma salvação genuína e o perigo de viver enganado, então não guarda isso só para você. Se inscreve aqui no canal agora mesmo, porque tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí, sempre com verdades bíblicas que confrontam, despertam e edificam. Deixe o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser exatamente a palavra que vai mudar uma vida. E lembra, aqui a gente não suaviza o Evangelho, a gente vive a verdade que liberta. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.